A artrite e a artrose são problemas muito comuns que afetam milhões de pessoas todos os anos. E antes de começar esse vídeo, eu vou explicar para você uma dúvida que você talvez tenha sobre qual a diferença da artrite para a artrose. Resumidamente, a artrite é uma inflamação mais aguda da articulação, enquanto a artrose é uma degeneração crônica. Se você ainda não me conhece, eu sou o Dr. Kelvin Russell, fisioterapeuta, tendo inúmeros pacientes com dores articulares no meu consultório, e eu procuro transmitir aqui no YouTube algumas das dicas que eu passo para os meus pacientes sobre esse problema. Nesse vídeo você vai aprender 5 dicas sobre o tratamento da artrose, dicas simples, fáceis de serem aplicadas, que você consegue inclusive aplicar na sua casa. Mas fica até o final desse vídeo que a última dica, a dica número 5, eu vou revelar para você o remédio que cientistas descobriram que tem se provado o melhor remédio, segundo estudos, para o tratamento de artrose, dores articulares, e o melhor de tudo é que esse remédio você pode tê-lo de graça. Não importa se você tem artrose na coluna, artrose no quadril, no joelho, até mesmo artrose nos dedos, esse vídeo é para você. A primeira dica diz respeito à compressa. Muitas pessoas têm essa dúvida, talvez seja a sua, sobre qual compressa fazer para quem tem artrose. Será que eu coloco gelo? Será que eu coloco água gelada? Será que eu faço compressa de calor? Eu já adianto para você a resposta que você precisa fazer compressa quente, porque o gelo é ruim para artrose. Já percebeu que no calor tua junta não dói tanto assim, tua artrose não dói tanto? Isso porque o frio, o oposto do calor, enrijece as articulações, você fica todo travado, e se você colocar gelo, você está imitando o inverno, que é justamente o período onde suas articulações doem mais, e aí isso não serve para artrose. Então, quando você for fazer uma compressa para sua artrose, faça compressa quente. Se eu sofro um trauma que gera uma inflamação na hora, como por exemplo uma pancada, um hematoma, um entorse de tornozelo, aí sim, a gente tem uma inflamação aguda, uma inflamação que acabou de começar, e aí o gelo pode auxiliar nessa inflamação, porque ele é um anti-inflamatório natural. Entretanto, lembra que eu falei para você lá no começo do vídeo, a artrose é uma degeneração crônica, a longo prazo dessa articulação. Então, nesse caso, procure sempre fazer calor. A dica número 2 é que você procure bons especialistas no tratamento de artrose, dores articulares, principalmente um profissional que tenha o bom senso de não querer prescrever cirurgia para você logo de cara. Ou seja, procure um profissional mais conservador que tenha a cirurgia, a prótese de titânio como uma última abordagem, uma última opção no tratamento da artrose, quando nenhum dos outros tratamentos conservadores funcionarem. Quando eu falo de tratamentos conservadores, eu me refiro, por exemplo, a uma reeducação alimentar, a gente vai falar disso nesse vídeo, eu me refiro a atividades físicas, eu me refiro, tem controvérsias, mas de repente tentar nutracêuticos, colágeno e etc. E também o mais importante de todos, a prevenção. A gente previne uma artrose para que lá na frente ela não chegue no estágio grave. Mas infelizmente hoje a gente tem muitos profissionais que são vendedores de cirurgia, ou seja, eles querem empurrar a prótese para o paciente a todo custo. Em alguns casos a cirurgia, a prótese pode sim ser uma alternativa, uma abordagem racional, porque aquele paciente já tem tudo, não aguenta mais dor, fez infiltração, tomou remédio, fez exercício, sem nada de dor, mas são raras as exceções. Então, se teu médico tem como única opção para o tratamento da tua artrose a cirurgia, procure a opinião de um especialista que seja mais conservador que esse. E se você está fazendo um tratamento com um fisioterapeuta e esse fisioterapeuta, ele não coloca a mão em você, ele não te avaliou, ele atende você e mais 10 ao mesmo tempo para ter volume, no plano de saúde, por exemplo, ele te deixa plantado, tomando choquinho 40 minutos e te manda embora depois sem fazer mais nada, troque de fisioterapeuta. O choquinho, ao meu ver, é para você perder tempo, porque você sai da sua casa, você se locomove até a clínica, você fica lá 40 minutos levando choque, e o efeito do choquinho, que é muito pequeno, ele também tem um efeito muito breve, ele dura só 2 horas, enquanto o dipirona, por exemplo, tem efeito analgésico de 4 horas. Então já te adianto que o choquinho, o famoso TENS, para tirar a dor, não vai adiantar muita coisa. Ele serve para muitas coisas, mas para tirar a dor, ele não vai resolver artrose nenhuma. Se teu fisioterapeuta te deixa plantado lá e não faz mais nada, procura outro profissional. E se você chegou até essa parte desse vídeo, confira se você deixou seu like, se você se inscreveu no canal. E não se esquece, fica até o final desse vídeo que eu já vou revelar para você um remédio promissor e de graça que você pode fazer em casa no tratamento da artrose. A dica número 3 é sobre a alimentação. Talvez você não saiba, mas pode ter na sua mesa alguns alimentos que são vilões
para a sua artrose. Os estudos mostram que existem alimentos que são considerados potencializadores inflamatórios, ou seja, eles pioram a inflamação, eles também atrasam a regeneração de algum processo inflamatório, alguma dor que você tenha, não é diferente para a artrose. Enquanto outros tipos de alimento têm propriedades que podem te ajudarem muito na artrose. Olha só, os alimentos que você deveria evitar se você tem artrose são os derivados da farinha refinada, com ou sem glúten, como pão, macarrão, massas em geral. Esses alimentos pioram uma artrose. Esse tipo de farinha perde suas fibras e nutrientes na hora que vai refinar esse alimento. Ou seja, é um tipo de carboidrato que é absorvido muito mais rápido no nosso organismo, aí você vai ficando com fome, você vai querer comer mais e você consome mais esse tipo de alimento, aumentando os níveis de açúcar no sangue. Consequentemente, isso faz que aumente os níveis de insulina também no seu sangue, e isso tudo é uma reação em cadeia que pode ser uma bola de neve na piora das dores articulares, como no caso da artrose. E já que estamos falando de carboidrato, você deve evitar também o próprio açúcar, aquele açúcar que você coloca no teu chá, no teu suco, no café. Procure tirar o máximo que você puder do açúcar da sua dieta. Além disso, evite alimentos industrializados, embutidos, carnes processadas, como salame, presunto, salsicha, salgadinho, refrigerante, comida pronta, congelada. Todos esses alimentos são considerados potencializadores inflamatórios, e se você tiver com dor, se você tiver com alguma inflamação, isso aí vai piorar tudo isso. A boa notícia é que enquanto existem alimentos que são vilões para dores articulares, também existem alimentos que são benéficos na sua saúde, que podem auxiliar no tratamento da artrose, como por exemplo alimentos ricos em ômega 3. O ômega 3 é encontrado, por exemplo, em sementes de chia, peixes de águas claras como o salmão. O ômega 3 é ótimo no combate de dores articulares. A própria cúrcuma, hoje fala-se muito sobre a cúrcuma aqui na internet, e é verdade, a cúrcuma tem efeito anti-inflamatório, também ajuda no tratamento de dores articulares. Eu mesmo coloco na minha refeição e passo essa dica também para que meus pacientes consumam mais esse alimento, que é muito benéfico no tratamento de dores articulares. Com o tempo a gente vai adquirindo mais experiência no consultório, e eu aprendi a começar a fazer que muitos profissionais ainda infelizmente não fazem, que é perguntar para o paciente, questionar sobre a dieta, sobre a alimentação, sobre o que esse paciente está comendo. Às vezes você está lá dando o seu melhor, passando o melhor tratamento possível para esse paciente, pensando que ele vai melhorar na artrose, mas quando ele chega em casa ele vai lá e come tudo aquilo que eu te contei que ele não deveria comer. E aí eu aprendi a questionar sobre a alimentação, e como infelizmente muitas pessoas acabam comendo errado, eu aprendi também a encaminhar esses pacientes para um nutricionista. Hoje o profissional nutricionista é um grande aliado no tratamento desses pacientes, porque a gente é o que a gente come. Então não adianta fazer um tratamento assim, entupir de remédio, e aí no final você comer tudo aquilo que eu falei que piora dores articulares. Além do mais, a alimentação está totalmente relacionada com a obesidade. A obesidade também é um problema para quem tem artrose. Primeiro que, pensando numa artrose de joelho, por exemplo, quanto mais peso esse joelho tem que carregar, maior a sobrecarga articular. Segundo que, quanto mais obesa for a pessoa, maior a produção de enzimas inflamatórias. Essas enzimas vão parar justamente lá na articulação. Então não vai na onda dessas blogueiras que ficam falando que a pessoa obesa ela tem que se aceitar, porque a obesidade ela é uma doença. E pelo menos aonde eu fiz a minha faculdade, eu aprendi que doença a gente não aceita, a gente trata. E se você quiser saber mais sobre a relação da artrose com alimentos, eu vou deixar aqui o card de um vídeo onde eu explico melhor, com mais tempo sobre isso. Você pode clicar aqui depois para assistir. A dica número 4 é que você durma melhor, que você preze pelo seu sono. Quando nós dormimos, nós liberamos um hormônio chamado melatonina. Estudos mostram que esse hormônio ajuda a prevenir degradações articulares. Além do mais, quando a gente está dormindo, é que o nosso corpo se regenera. Se você quer tratar de forma efetiva qualquer inflamação, qualquer dor articular, como no caso da artrose, você precisa dormir melhor. E a dica número 5, finalmente, é sobre o melhor remédio que eu falei para você, sobre o tratamento da artrose. Esse remédio, na verdade, não é um comprimido, não. Estudos mostram que o melhor remédio no tratamento da artrose são exercícios.
principalmente exercícios de fortalecimento. Eu sou fisioterapeuta e a fisioterapia tem como principal objetivo estimular o corpo como o próprio remédio no tratamento das doenças. E hoje não tem como não pensar no tratamento, na prevenção da artrite e da artrose sem pensar em atividades físicas regulares, moderadas, principalmente exercícios de fortalecimento. Os nossos músculos ajudam as articulações a absorverem impacto. Eu vou voltar lá para o joelho, eu sempre gosto de usar o joelho como exemplo, até porque o joelho é campeão de artrose no consultório. Os meniscos, por exemplo, que a gente tem lá no meio do joelho, são duas almofadinhas, onde uma das funções que esse menisco tem é absorver impacto. Entretanto, se a musculatura dessa pessoa estiver fraca, vai sobrar tudo para o menisco e ele não vai aguentar. Agora, se essa pessoa tiver uma musculatura forte, ela treina, faz exercício de perna, ela anda de bicicleta, ela faz fortalecimento, se a musculatura estiver forte, os músculos da coxa vão ajudar a articulação, como por exemplo o menisco, a absorver o impacto no nosso exemplo do joelho. Além disso, é importante preservar uma boa relação entre músculos antagonistas e músculos agonistas. Aí você deve estar se perguntando, doutor, o que é isso? Se eu falo, por exemplo, do meu joelho, movimento de extensão, de esticar o joelho, os músculos agonistas desse movimento são a musculatura do quadríceps. Enquanto os antagonistas é a musculatura que está lá atrás da coxa, são os isquiotibiais, são músculos que fazem o oposto, dobram o joelho, fazem uma flexão. Eu preciso ter uma boa relação entre esses músculos, agonistas e antagonistas, os dois precisam estar fortes, os dois precisam ter uma boa flexibilidade, porque se um está mais fraco que o outro, eu tenho desvios posturais, isso vai ter interferência na minha articulação, vai piorar problemas como artrose. Tudo isso deve ser considerado por um bom profissional, numa minuciosa avaliação biomecânica, porque como eu expliquei para você, às vezes eu tenho um músculo que está mais forte que o outro, tem um desequilíbrio cinesiológico, e essa pessoa que tem esse desequilíbrio tem uma alteração articular e isso pode piorar muito mais problemas como artrose. Entretanto, já que estamos falando do melhor